Olá, queridos, queridas do Senhor, graça, paz, prosperidade. Boa tarde, bem-vindos a mais uma resenha da tarde, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. E o ano está passando, nós estamos aqui. Graças a Deus pelo dia que o Senhor nos deu, nos fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Infelizmente, a gente começa essa resenha lamentando a perda da nossa irmã Leila, né, aqui do Rio. O pessoal que é do grupo já viu isso, ela também já comentou aqui. Lamentável de verdade, o coração da gente fica muito consternado, né? O coração fica contrito nesse momento, pedindo a Deus que haja consolo, que haja sobre a vida da nossa irmã. Acima de tudo, a presença do Espírito Santo de Deus para dar conforto a ela e a sua família nessa hora. Não tenho outra palavra a dar, a gente não tem como consolar. Nossas palavras são só a amenidade, né? Nossa palavra é só realmente para poder externar nossa tristeza numa empatia, né, que temos pela vida da nossa irmã sem saber a dor dela. Talvez imaginando, entendendo, mas tentando compreender um pouco dessa dor que a nossa irmã está passando agora. Então, Leila, nosso abraço, nosso carinho, nossa oração, nossa intercessão. Confesso aos irmãos que hoje não estou entrando no WhatsApp, não entro nas redes sociais hoje porque é muita mensagem, eu só vou deixar para ver isso lá para meia-noite, 1h da manhã, aí vou responder quando passar, senão não faço mais nada no dia de hoje. Hoje é um dia que eu ainda trabalho, né, irmãos? Eu não tenho essa, digamos, ainda não tenho essa independência de poder falar assim, não vou trabalhar hoje, né? Hoje eu tenho que trabalhar, preciso trabalhar, estou com a minha turma aqui trabalhando. E até me perguntaram se eu ia fazer resenha, se eu ia fazer isso. Eu falei, gente, é um dia comum. Eu louvo a Deus por mais um ano de vida, mas é um dia normal, um dia comum, um dia para a gente agradecer a Deus, né? Louvar a Deus pelo tempo que Ele tem nos dado. Agradeço o carinho de todos vocês. Se eu citar nome a nome aqui, eu vou ser injusto, né? Então, para não citar nome a nome, sim, Leila, eu vou ser sincero, eu já previa isso, com toda sinceridade, desde o momento que você falou que tinha essa situação, tá? Mas vamos confiar em Deus. Deus sabe de todas as coisas, tem tudo em suas mãos e louvamos a Deus por esse dia. Confesso aos irmãos duas coisas interessantes. Estou resfriado, estou assim meio estranho, né? Dores no corpo, estou resfriado no dia do meu aniversário. É um presente bacana. Um resfriado por causa desse calor. Sábado peguei muito calor, meti a mão na obra, meti a mão na massa com a peãozada lá para meus queridos colaboradores, a gente tirando areia, até aí um calor de 600 graus aqui. Mesaque, Sadraque e Abednego mandou lembrança para vocês. E aí ontem choveu, hoje ar-condicionado, aquela coisa toda, acho que eu fiquei resfriado. Mas não é só isso não. A gente começa quarta-feira agora, vamos chamar de curso, palestra, né? As profundidades de Deus, ou as profundezas do reino de Deus. Ainda vou ver o nome que eu vou dar aqui. E ontem, eu acordei 1h30 da manhã, muito cansado, né? Muito afadigado. Eu tinha dormido cedo, saí do culto, jantei e fui dormir cedo. Fui dormir, já eram 10 e pouquinho, quase 11 horas, estava bem cansado. Quando foi 1h30 da manhã, eu acordei com o nariz, as vias aéreas tapadas, com calor, o ar-condicionado estava ligado, mas ainda assim com calor, e eu ouvi uma conversa de dois seres. É tão interessante que eu falei, quando os nossos sentidos estão abertos, dá a impressão que você está ouvindo a conversa de alguém. Não parece que você está ouvindo fora dessa dimensão. Parece que você está ouvindo alguém em outra dimensão. E eu estou acostumado a isso. Só às vezes eu tenho que discernir quando eu acordo se eu estou ouvindo aqui perto, se é na rua, se é dentro da minha casa, meu filho às vezes no celular falando com alguém, ou se é no mundo espiritual. E eu ouvia uma conversa como se fossem dois homens
tom médio, né? Não é um tom grave, igual a minha voz está grave porque eu estou ressentindo assim. Então, de repente, eu ouvi duas vozes médias e eu pensei assim, tá na frente da minha casa, os carros que eu estacionado aqui, eu falei, deve estar na frente da minha casa. E eu, deitado ainda, olhando assim, e eu ouvia, não, porque nós vamos ter que fazer não sei o que, tá. E quando eu olhei assim, que eu levantei minha cabeça da cama para olhar para o canto, é como se eu visse duas pessoas conversando. Duas pessoas, não, dois entes conversando. E o que eu pude ouvir, o pouco que eu pude ouvir, porque ao mesmo tempo foi muito rápido, eu falei, Espírito Santo, me discina o que está acontecendo. E nesse momento que eu olhei para o canto do meu quarto, não quer dizer que eles estavam no meu quarto, preste atenção. É como uma projeção, você traz de onde está para onde você está. Vamos supor, o que é uma projeção? Se você tem a projeção astral, que é o cara que sai com a sua alma e vai visitar os outros, você tem uma projeção espiritual que as pessoas, ou o local, a situação sai e vem para você e você consegue ver. Como se fosse um vídeo, um filme. E eu via como se tivesse dois seres conversando um com o outro, e ele falou assim, como é que nós vamos fazer agora? É muita coisa. Se despertar, olha bem, se eles despertarem, vai dar muito trabalho. Muita coisa vai mudar. Ele diz assim, então não deixe nem começar. Porque depois que começar, você sabe o que vai acontecer. Não deixe nem começar. Vamos tentar impedir antes que comece a se despertar. E aquilo me chamou uma atenção, sentei. Aí eu falei, opa, é comigo. Eu sentei na cama e comecei a orar. Porque eu sabia que eu não estava ali, não adianta ficar repreendendo. Eu estava, na verdade, sendo levado a um acesso de uma conversa, de um diálogo. Eu estava sendo levado a um acesso de um diálogo. Então não adiantava ficar repreendendo, lutando. A gente tem que saber quando está na tua casa, quando não está. E eu fiquei ouvindo aquilo e parou ali. Eu ouvi muita coisa que eu não discerni. E quando eu pedi discernimento, eu entendi. Falei assim, gente, se começar, vai despertar. E se despertar, vai ficar difícil. Vai ser muito complicado. É como se fosse assim, é muita gente, vai ser muito complicado quebrar essa cadeia de comando. Entenda? E eu, desde sábado, estou com muita irritação psíquica. E se vocês não sabem, quando você fica muito irritado psiquicamente, as pessoas falam assim, fulano é bipolar. Depende de quem você chama de bipolar. A bipolaridade, o transtorno da bipolaridade é uma coisa muito séria, e não é uma irritação que faz isso, não é uma situação que te torna irritado. Há momentos de irritação que ela é espiritual, são ataques espirituais. São avisos espirituais. Às vezes você fala assim, poxa, eu estava tão bem agora, por que eu estou irritado? E se você notar, você fica irritado num dado momento, num dado lugar com certas pessoas. Preste atenção. Essa irritação que você está sentindo, ela, na verdade, ela é uma reação psíquica. Ela é uma reação a alguma coisa que você ainda não sabe explicar, veio de forma inconsciente, pré-consciente, de repente você assim, gente, eu tô tão irritado, não sei por quê. Pô, por que eu tô com raiva? Por que eu tô assim? Por que eu tô desse jeito? E aí você tem que entender o seguinte, há questões humanas, há questões ambientais, há questões de ambiência espiritual e há questões de ataque. E eu, desde sábado, me sinto muito irritado, mas muito irritado mesmo, de um modo que eu tô assim, tô me segurando, eu falei, cara, vou me segurar porque essa irritação já está ultrapassando. Mas o que é isso? Isso é uma opressão. Isso é uma opressão espiritual, queridos. Você precisa discernir que às vezes essas irritações que a gente sente do nada, pode ser química? Pode. Sempre procure um médico. Pode ser uma questão neuroquímica? Pode. Pode ser uma questão da idade. Alguns homens, mulheres aí, mulheres em TPM, os homens, a questão de testosterona, vários aspectos que isso podem acontecer. Mas entenda, nada que acontece no físico começa no físico. Vai, na verdade, o físico é só a forma de se apresentar. E eu, ciente disso, por gostar de neurociência, por gostar de psicologia, psicanálise, por gostar das matérias, comecei a entender que realmente a minha irritação ela está passando de um grau que é muito além. Porque com algumas pessoas, olha só como é que funciona. Você, quando é muito oprimido e é muito atacado,
o seu espírito, o homem interior, ele vai trabalhando em cima da alma, mas numa velocidade muito grande. E a alma não está acostumada com essa hipervelocidade de trabalho para que você possa ser blindado. Essa hiperatividade espiritual, sobre a alma, faz com que a alma fique extremamente sensível. E ao mesmo tempo que ela fica extremamente sensível, essa sensibilidade ela se transforma numa espécie de irritação, é um descontrole de humor. E o descontrole de humor pode ser também neuroquímico, ele é também, de certa forma, uma propensão química a você, né, estar com baixa serotonina, baixa ocitocina, ou seja, a química te dá alegria e prazer, né? Principalmente a serotonina. Então, o que acontece? Você tem que começar a dizer isso, o que está acontecendo comigo, porque estou assim. Ok, voltando lá ao diálogo dos caras. Voltando ao diálogo dos caras lá. Eu não sei se são demônios, se eram satanistas, bruxos, feiticeiros, eu não sei. Não procurei hoje entender, nem... Mas digo a vocês que a conversa tinha a ver com justamente o trabalho que eu estou fazendo essa semana, que são questões muito profundas, metafísicas. Nós estamos lidando com uma situação, talvez, de preparação da igreja. Eu me vejo aqui trabalhando com vocês, na verdade, tentando preparar a maioria de vocês para subir ou para ir aos céus. E eu fiquei a madrugada, eu fui para a sala, desci do meu quarto, fui para a sala, fui meditar nisso. Aquela frase ficou assim: se deixar começar, vai ser difícil parar. Se deixar começar, vai ficar complicado depois para parar. E aí eu me lembro quando eu aprendi sobre questão de opressão, depressão, lá atrás, né, no início dos cursos de batalha espiritual. Entenda, cada um de nós, gente, querendo ou não, quando recebemos Jesus, ficamos livres, libertos, é claro, libertação são vários níveis, mas os demônios não vão embora, os espíritos familiares não vão embora, eles ficam de longe. Nós sempre estaremos sendo vigiados, atacados, monitorados por demônios, não importa o quanto santo você é. Lembre-se de Moisés, lembre-se de Daniel, lembre-se de Elias, lembre-se de Jesus e lembre-se de Paulo. O emissário do inferno vem me esbofetear, por 3 vezes pedi ao Senhor. Lembre-se que esses emissários, esses espíritos malignos, eles nos monitoram. E há uma situação muito interessante que falava isso com o Ribas uma vez, falei, cara, quanto mais a gente trabalha, quanto maior o nosso nível de influência no mundo espiritual, maiores são os ataques, maiores são as pessoas. Quanto mais visibilidade você tem no mundo espiritual, não estou falando no YouTube, nem influencer, não. Estamos falando de influência espiritual. Quanto mais você ensina, quanto mais você... Então, o que acontece? O que está acontecendo aqui vai ser algo em cadeia. Porque esse despertar que haverá sobre você das coisas espirituais que já está vendo, porque isso traz a cada um de nós uma curiosidade, e essa curiosidade ela é interessante, é Deus chamando a cada um de nós para entender um pouco mais sobre ele. E o que ocorre? Isso vai quebrar muitas cadeias mentais, e as piores cadeias não é de fumar, beber, cheirar, se irritar e ter isso, é a mental. É aqui que começa toda a grande libertação. Toda a grande libertação começa pelo entendimento. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Preste atenção nisso, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, pois buscais ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. Se você começar a entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela quando você tem o que falta na Bíblia hoje são exegetas, hermeneutas e profetas. Mestres. O que está faltando hoje para nós com relação à Bíblia são mestres, não pregadores. Pregadores, temos inúmeros bons pregadores. Ontem mesmo Antônio pregou na igreja, foi uma mensagem muito boa, muito maravilhosa. Até falei, Antônio, graças a Deus pela tua vida. E nós temos muitos bons pregadores, pastor Volmir quando prega, pastor Miquel, pastor Ana quando pregava lá conosco.
Agora pediu para dar um tempo. Então a gente vê que há muitos bons pregadores. Agora, mestres, está em falta. E o que está acontecendo é que esse momento é um momento em que nós precisamos começar a enxergar as coisas de Deus como elas são. E eu me preocupei muito com isso esses dias, de estar liberando esse conhecimento, estar liberando essas informações, estar liberando assim de forma até devagarinho aqui para vocês na resenha, mas que vocês já sabem que já mexe com vocês. Todo conhecimento mexe com o mundo espiritual, gente. Todo conhecimento reverbera o mundo espiritual, tá bom? Nós vamos rapidamente tratar disso, mas vamos agora também falar dos nossos. É até interessante, é até estranho eu falar dos nossos aniversariantes, né? Legal. Hoje faz aniversário comigo a Maria Helena Anastácio. Quem mais faz aniversário comigo hoje, gente? Olha aí, tem mais alguém fazendo aniversário comigo hoje, hein? Amém. Amém. Gente, eu agradeço a todos. Eu tenho lido aqui, tá? É porque para não quebrar o raciocínio, mas eu estou lendo todos vocês daqui, tá bom? Jaque Silva, Deus abençoe. Marli Weber, ontem. Ah, Marli, Deus te abençoe. Graças a Deus, que bom. Parabéns a todos nós, né, gente? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelas mensagens, agradeço a vocês. Lucas fez aniversário ontem, neto da Oswaldina. Amém. Obrigado a todos vocês, gente. Tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pelas orações. Obrigado. Matheus Lelo também. Ah, não. Ué, só, mas aqui tá só. Aqui deu para mim Maria Helena Anastácio e. Cadê o Matheus Lelo? Ah, Matheus Lelo também. Amém. É que tá aqui embaixo. Matheus Lelo também. Deus abençoe Matheus. Deus abençoe a Maria Helena. Deus abençoe eu. Deus possa nos abençoar de forma tremenda e poderosa. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado por tudo que vocês têm nos ofertado e oferecido, tá bom? Lembrando a vocês, irmãos, amanhã começamos o nosso curso Profundidades do Reino, Profundezas de Deus. A gente vai fechar aqui, vai botar um título. O título é o que vai menos importar. Eu quero em um mês ou em 4 aulas complementar tudo que a gente está dando na resenha. Só que o que eu estou dando na resenha são só princípios. Eu quero poder levar vocês a um entendimento muito mais profundo e mais grave. Ou mais grave? Quando eu chamo de mais grave, eu chamo de. O que eu chamo de mais grave, eu quero dizer que são coisas mais profundas, mais profusas. Porque não é só descer, é descer e espalhar, como uma raiz, né? Você tem que descer e espalhar, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado por todo o carinho. Não, quarta-feira às 20 horas. Então você faça a sua inscrição. Você não fez? Olha, a gente não vence porque não tem conhecimento. A gente não vence porque não tem a manha, como os outros. Se não sabe fazer, chama um profissional. Só faça se tiver a manha. E é verdade. Você só pode fazer se tiver a manha. A manha, brincadeiras à parte com a palavra manha, né? Mas a expertise do Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, gente. Desculpa eu começar diferente. Tivemos a questão da Leila. Estou aqui ainda ressentindo, sentindo, né? Essa perda da minha irmã e estou aqui, né? Mais uma vez me solidarizando em sentimento e orações. Tá bom? Não vai ter festa, não. O discipulado eu vou resolver, tá, irmãos? Até às 5 horas eu dou a vocês o retorno. Porque, infelizmente, eu não gosto de festa, vou ser sincero para vocês. Vocês viram que ontem na igreja não houve nada, até porque eu falei, meu aniversário é segunda. Então, não. E era ceia, eu não queria. Irmãos, nada pode roubar a glória de Deus. Nem o aniversário do pastor. Nada pode desvirtuar um culto. O culto é um culto, não tem negócio com culto. O culto de domingo é o ato máximo da semana do crente, do cristão. E você pega o aniversário do pastor, o aniversário da igreja, o coral não sei do que, o aniversário das mulheres, aniversário não sei de onde, meu irmão, eu não abro mão. Eu não abro mão disso. Então,
Entenda que, às vezes, poxa, não teve um aniversário? Não, não teve trono, não teve tapete vermelho, não teve coral cantando, não teve nada disso. Tá bom? Marcos, gente, 21 99 210 6828. Fala com a Josiane, tá bom? Se inscreva hoje ainda, ó. 21 99 210 6828. Ué, escrevi, não saiu nada. Ah, tá aqui. Falar com a Josiane e falar, Josiane, eu quero me inscrever. WhatsApp, tá, gente? Aí, ó. Escreva aí para a Josiane, ela vai fazer a sua inscrição, vai te dar todas as ferramentas aí necessárias, todas as informações, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar. Princípios do reino espiritual. Gente, hoje eu vou pegar a questão cosmológica, cosmogônica, mas não vou muito a fundo, até porque é uma matéria que eu não sou dominante, eu sou estudante, né? E aí teria que ser astrônomo, astrofísico, mas vamos lá. Quando nós olhamos para isso aqui, o que você pensa? Há uma guerra, ainda, eu acho que às vezes os teólogos eles ficam arrumando sarna para se coçar. A vontade, parece que é Pincher contra Pitbull, sabe? O Pincher é violento, é bicho violento, nosso Deus. O Pincher, ele parece que é o tamanho de um urso, né? Pela braveza do Pincher, parece que ele é miseriqueima, rapaz. E é interessante... É interessante que você vai olhar que às vezes a teologia propõe discussões que ela não está preparada. Entenda, Deus está preparado para tudo, mas os teólogos não estão. Não há argumento. A teologia não é nenhuma ciência ainda, gente. Tá? Ela, na verdade, junto ao MEC, junto a outros países, a teologia ela está procurando o sentido de ciência. Por isso que ela coloca a filosofia, né? Ela coloca a filosofia para que haja validação, inclusive, haja validação de diploma pelo MEC, diplomação de teologia. Então, o que acontece? O que nós vemos hoje é essa guerra, essa coisa de fé e ciência, quando não deveria haver. Vamos compreender isso aqui. O que você vê aqui, essa eclosão de estrelas, você vê aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E quando a luz veio, gente, olha bem, houve luz e houve uma dissipação espacial, aqui está vendo num sentido horizontal, e houve uma dissipação espacial numa quantidade de quilômetros, vamos medir em quilômetros, que é o que a nossa cabeça alcança, que você não tem noção. E aí Hebreus fala assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que interessante. Quando você começa a pensar na criação narrada por Moisés, e falta de conhecimento nos leva a uma ignorância. A ignorância nos leva a erros, né? Toda a ignorância leva a gente a falhar no raciocínio. Todo raciocínio precisa ser lógico. Então, o que acontece? O ponto de vista mosaico, a narrativa do ponto de vista mosaico é da Terra. Ele está na Terra. Com certeza ele vai ter que narrar a partir da Terra. Mas o que Moisés demonstra não é a criação da Terra. O que Moisés demonstra é justamente a expansão do cosmos. Sabe? Nos leva ao entendimento que é muito mais cosmológico do que terreno. Até porque a Terra não está desassociada ao sistema solar. Hoje você conhece o sistema solar. Todos nós giramos em torno do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. Igual ao Sol, existe bilhões de sóis, todas as estrelas são um Sol. Então o que acontece é você enxergar que quando Moisés está descrevendo a criação da Terra, que para mim não é criação, é a regeneração, você vai ver o seguinte, que essa palavra não é para criar a Terra, é para criar o universo. E aí Hebreus corrobora dizendo, pela fé entendemos que os mundos, cosmoi no grego, pela palavra de Deus foi criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, de maneira que aquilo que se vê
não veio existir do que não se vê. E aí o pessoal, outra coisa que a gente erra muito nessa questão é Big Bang. É criacionismo versus... Não, gente, olha só. Designer divino, criacionismo, expansionismo galáctico, e vai embora. Inúmeras teorias que vão surgindo. Primeiro, a teoria do Big Bang fala do Big Bang, né? Big Bang. Fala de, na verdade, criação do universo conhecido de forma evolutiva e não apareceu planetas do nada. Preste atenção o que é o Big Bang. O Big Bang começa literalmente com 10 com 43 elevado à potência de explosão e eclosão do universo. E disse Deus, haja luz. O Big Bang, na verdade, não tem a ver com barulho, não tem a ver com explosão. O Big Bang, na verdade, é isso. Ó. Essa foi a luz, o fóton, que deu acesso ao universo. Ó. Invisível. Uma luz que você não consegue mensurar. Não é como essa luz que está aqui. O fóton. E aí você vai entender isso aqui. Isso aqui é um processo, é claro. O que vai talvez dividir e o que vai nos separar da ciência são os tempos. Porque na Bíblia fala de dias, que foi traduzido do hebraico, Ayom. Ayom é dia, Yom Tov. Ayom é dia, mas Ayom também é período. Tá? Então, eu gosto da tradução entendendo que no primeiro período Deus fez os céus e a terra. No segundo período, no terceiro... mas Deus pode fazer a terra em 6 dias. Pode fazer em 6 minutos. Deus pode fazer o universo em 6 segundos. Ele é Deus. Mas não vejo sentido quando eu olho para a natureza. Você vê uma manga ser feita em 6 dias, o café em 6 dias, uma cana em 6 dias. Você vê alguma coisa substancial, e quanto maior, mais tempo se leva. Não, mas eu vejo uma flor, mas uma flor está dentro de um... É o que Jesus falou, é uma erva que nasce e murcha também. À medida que ela cresce, ela morre. Você tem que fazer a compensação dos tempos. Um cachorro com 15 anos é idoso. Um humano com 15 anos está começando a vida. Vamos entender que há uma diferença muito grande de proporção geométrica da Terra, de um planeta, o gel, para algumas coisas miúdas. E se você olhar para as grandes coisas na Terra, você vai ver que levou dezenas, centenas, milhares de anos para ser construídos e alocados. Então, eu não entendo numa Terra sendo feita em 6 dias, inteirando, dizendo bem claro que Deus pode fazer tudo em 6 dias, em 6 horas, em 6 minutos, em 6 segundos. Ele é Deus, ele é soberano. Quanto a isso, eu não vou discutir. Só entenda que o que nos separa aqui é justamente a questão dos períodos da criação. O criacionismo, né? O criacionismo divino, e outros vão chamar de design divino, mas o criacionismo divino, que é o nosso caso aqui, com essa questão. Mas vamos para a Bíblia. Eu gosto, vocês sabem que eu sempre quero utilizar a Bíblia. E vamos lá. Olha que coisa linda. O universo sendo programado e sendo feito. Olha essa parte aqui, onde está, lá no bico. Se você olhar no bico, você vai ver justamente a parte trevosa. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, venha luz, faça-se luz. E a luz veio. E só que aqui nós temos 2 questões que precisam ser interpretadas. Primeiro, a questão da terra, havia face sobre a face do abismo da terra, e a questão da luz se dissipando. Só que eu entendo que tudo foi ao mesmo tempo. Entenda? Eu entendo que tudo foi muito ao mesmo tempo. Ou seja, a forma como tudo se expandiu numa fração de segundo, como vimos aqui, a própria ciência declara que isso foi feito em tempos minúsculos, em nanosegundos. Não foi uma coisa feita, vamos demorar aqui. Não. Agora, o Big Bang trata de expansão, evolução do universo, e não de criação do universo. Se alguém fala assim, o Big Bang é contra a Bíblia, se você achar que o Big Bang é o quê? Bum, surgiu tudo, realmente o Big Bang é contra a Bíblia. Agora, se você entendeu que o Big Bang é só uma teoria
E tem outras teorias que está explicando que o universo paulatinamente, através de milhares e milhares, e no caso deles milhões e bilhões de anos, foi se formando e que a Terra, na visão deles, não é a minha visão, tem 4 bilhões de anos. Então você vai começar a entender que há coisas que precisam ser reconsideradas. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera. E é lindo você ver justamente isso. E disse Deus, haja luz, ou venha luz, faça-se luz, fiat lux, apareça luz. Você consegue imaginar isso? A compreensão desse funil que é essa criação, de maneira que o que se vê existir do que não é aparente. Você começa, aí começa a te dar dimensão visual do mundo invisível, do mundo espiritual, as coisas sendo feitas e evoluídas e acrescidas, de forma que você diz assim, uau, não é uma coisinha lúdica como a gente acha que é. Sabe, você vê o salmista dizendo o seguinte, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Aqui só está uma galáxia, só uma galáxia aqui, com 400 bilhões de astros e estrelas. Preste atenção o quão grande. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. É entender que você e eu somos uma poeira cósmica perto disso. Quem é você perto disso? Onde você está na fila desse pão aqui, meu filho? Não, porque Deus tem que entender, eu sou a menina dos olhos de Deus. Olha, a gente se apega a alguns textos, e é claro, é Deus quem diz, e aí a pessoa ela não se localiza, e Satanás coloca uma coisa no nosso coração que é uma arrogância adâmica, sabe? Uma arrogância de Eva, uma coisa de ser conhecedor do bem e do mal, e eu vou passar a ser como Deus, e bababá. E a gente se esquece que tem esse negócio que é chamado uma galáxia, só uma. Olha, gente, são centenas e milhões de galáxias como essa. É um número incalculável de estrelas, tá bom? Só para a gente entender. E fora universos paralelos que a física quântica, a mecânica quântica e a matemática teórica traz para nós. Então, imagine você, onde é que você está aqui, meu filho? Fala para mim. Onde você está nisso aqui? E por que você se acha dono da razão? Por que você se acha autor e consumador da sua própria fé? Obrigado, Maria Gouveia. Deus abençoe. E a partir daí a gente se perde, sabe? É aqui que a gente perde toda uma noção. É aqui que a gente perde. Por que eu estou mostrando as coisas grandes? Porque semana passada eu mostrei o quê? As coisas micros, nanomicrons. E agora eu quero mostrar as coisas macro, porque eu preciso ir e voltar. O quantum do tempo faz isso, vai e volta. É o pó da rabiola, somos o pó da rabiola, mas o cara. E Deus nos transformou em algo maravilhoso. Presta atenção nisso. Sabe? Você tem que entender, sim, Sabrina, a gente tem que entender o quanto nós somos importantes, apesar da nossa pequenez em relação a esse grande universo. E o que é pior, sabe o que me mais traz chateação? É o homem não entender o tamanho de Deus. É o homem não entender que Deus chama as estrelas. Obrigado, Mari, Deus te abençoe. Que Deus chama as estrelas, as conhece, chama uma a uma pelo seu nome. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você entender que Deus tem o controle de todos os astros porque saiu dele. E aí, o que é mais interessante, saiu dele, saiu de Deus. Tudo isso que foi formado, todas essas estrelas, todo esse complexo que a ciência se mata e se rebusca para tentar explicar e de repente ainda não consegue entender muitas coisas, são os buracos
os buracos cósmicos, o nascer e o morrer de estrelas, a formação planetária, e a ciência fica desesperada, a astronomia, astrofísica, a NASA, fica todo mundo aí, vários satélites, vários telescópios. Gente, deixa o like, ajuda o canal, tá bom? Por favor, deixe bastante comentário depois da resenha. E tudo isso para nós, como eu falei, não vim falar de astrofísica, nem de física quântica, nem de mecânica, eu não sou professor disso, sou apenas um estudante curioso, um autodidata nessa área, amo muito essa área, matemática teórica. Então, vamos compreender o que está acontecendo aqui. Quem é esse Deus que você adora? Aí eu gosto de sempre entrar nesse aspecto aqui. Quando você está lá na igreja cantando, seja o louvor que for, fala sério. Você está adorando este Deus? Você está adorando este Deus? Com toda a sua humildade, você adora esse Deus? Deus abençoe, Luana. Você consegue ver esse Deus quando está adorando a Ele? Ou você está adorando uma coisa que você precisa que seja a sua imagem e semelhança para que você se sinta um pouco mais próxima dele? Sabe, porque assim, não é só você saber o que ele fez. Não é saber o que ele fez é fácil. É compreender o que ele e como ele fez. E aí só mentes pensantes entram nisso. A maioria dos crentes não está preparada para entrar nesse nível de raciocínio lógico. A maioria dos crentes não está acostumada a empreender o tamanho de Deus para si. A profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. É verdade, Paulo fala sobre isso. Sabe, e o nosso tipo de culto é isso aí, Jefferson. Nosso tipo de culto, Deus é o Alfred e nós somos o Batman. Ou a Batgirl, ou o Robin, sei lá. Sabe, Deus é não sei quem, nós somos o Tony Stark lá do Homem de Ferro. Então a gente vai para a igreja, nosso cultinho, esse cultinho programado, vai perguntar, pastor, vai ter aniversário? Eu falei, já está tão difícil adorar a Deus, eu vou me intrometer na adoração de Deus com o meu aniversário? Não dá certo, não, irmão. Vocês me perdoem, não dá certo. Sabe, nós precisamos rever a nossa prioridade, a gente precisa rever a nossa forma, a nossa extensão de culto, a gente precisa rever o nosso nascimento. A gente não sabe de onde veio. Eu vim de Deus, tá? Veio de Deus é muito vago. Você veio de Deus como, irmão? Qual nave você veio? Como é que, como diz Davi, quando eu paro para pensar de maneira informe e maravilhosa o Senhor me fez, misericórdia, eu fico, sabe? O Davi fala assim, eu fico espantado. Eu fico estremecido ao pensar como o Senhor entreteceu os meus ossos, não vem da minha... É osso dentro de osso. Você entende? E aí a gente fala assim, meu Deus, é verdade. Puxa, meu Deus, é verdade. Olha bem, nós fomos no mundo microscópico, agora estamos no macro. E aí você vai ver que, na verdade, o que tem aqui para nós é, na verdade, uma demonstração não só de poder, mas de majestade. Majestade. A majestade de Deus sobre tudo e todos. Tá? E aí você fica assim olhando, dizendo assim, meu Deus do céu, eu sou uma poeira dentro do planeta, eu sou uma poeira dentro, ó Deus. E aí vem mais, João traz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida... Aí agora vocês vão pirar, deixa eu descer além em vocês. Jesus não é o que vocês pensam que ele é.
Jesus não é essa coisinha humana, frágil, franzina, esse carpinteiro, esse cara de cabecinha torta, sabe? Essa coisa da cabecinha torta lá no madeiro. Oh, madeiro lavrado com pregos cravados, ele aplicou, ele carregou a cruz, madeiro lavrado. Gente, vamos parar com isso aí, vamos dar um upgrade nesse negócio aí, senão você não vai crescer nunca. Misericórdia, você não vai crescer nunca se você não der upgrade nesse seu pensamento sobre o seguinte: e o verbo se fez carne. Gente, o verbo é muita coisa. O verbo é muita coisa. Eu quero que você entenda o seguinte: o verbo é muita coisa, não é pouca coisa, não. O verbo é o meio da criação de tudo. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Através dele, olha bem, olha que coisa linda. E disse Deus: venha luz. A potência do Cristo, é isso que eu quero. Gente, fico até arrepiado. A potência do Cristo ao entender que a ordem veio do Pai, mas a ação é do Filho, a ação de geração do universo, a luz do mundo. Eu sou a luz do cosmos. Eu criei vocês através de mim. Quem me seguir... É porque a gente tem a visualização do Jesus de Nazaré, o humano, que, Pai, que saudade da minha glória. Dê-me a minha glória. Filho, já te glorifiquei e te glorificarei de novo. Entenda que Jesus não podia ter toda a sua glória. O Yeshua, o nome Yeshua humano, que é o nome humano, não poderia ter toda a sua glória, porque o próprio Deus disse a Moisés: não mostrarei a minha glória, ninguém pode ver a minha glória. E olha o que acontece com Jesus quando se encontra com Moisés e Elias no Tabor. Também fica brilhando como Moisés brilhou, mas a minha glória não posso dar agora, porque é muita coisa, não cabe, nem os céus dos céus cabem. Entenda isso. Veja Cristo na criação, veja o Cristo, veja a manifestação do Filho. Antes de tudo, ele era. Paulo diz assim: tudo foi feito através dele, principados, potestades, anjos, tronos. Paulo entendeu isso aqui. Paulo entendeu isso aqui. Paulo entendeu que crente cracudo não entende. Crente cracudo, crente cracudo não entende isso. Isso aqui pro crente cracudo é nova era, é besteira, é mistério de Deus, varão. Mistério de Deus, varão. Não mexe com isso, não. No céu a gente vai ter revelação desses negócios aí, mas por enquanto é enfado e canseira. A gente perde muito tempo com esses negócios aí, vaso. Importante é adorar a Deus, ficar devendo muita coisa. Importante a gente não dormir porque está com dívida. Importante é ter uma vida miserável, morar mal, pedir licença para o traficante, para o miliciano sair de casa. O importante é estar numa igreja miserável, fedorenta, com banco duro, sem ar-condicionado. Deus gosta assim, varão, homem no deserto, sabe? A gente, o importante é o Espírito de Deus estar em nós. É uma incongruência falar que o Espírito de Deus... Isso aí, cara. É isso aí que nós temos para hoje, no meio das igrejas. E se você quer estudar mais e quer coisa mais, você começa a ser perseguido. Você começa a ser visto com maus olhos. Sabe, a igreja hoje é como político. O político, ele vive... O político, ele vive de doação, de donativo, porque ele mantém as pessoas cativas no cabresto dando coisas. E quando o governo fala que quer ensinar as pessoas da cultura, muitos da política não querem, porque você vai dar conhecimento. E se você der conhecimento às pessoas, elas vão questionar muitas coisas. Elas vão começar a questionar princípios. Elas vão questionar aquilo que nunca era questionado pelos políticos. Ela vai começar a questionar valores, salários, ela vai começar a questionar leis, vai começar a questionar uma série de coisas. Sabe? Então, na igreja, o sistema religioso é a mesma coisa. As igrejas grandes, os megas pastores... Meu irmão, você não se mete com isso não, querido. Isso aí é coisa de Deus. Se Deus quisesse que nós soubéssemos disso, estava na Bíblia. Está na Bíblia. O pior é que está na Bíblia. Errais por não conhecer as Escrituras, e muito menos o poder de Deus. Ele estava no princípio. Ele estava no princípio. Ele era a luz dos homens, e as trevas não resplandeceu
contra a luz. E o verbo se fez carne, eskenocen, fez uma tenda e habitou entre nós. Tabernaculou. E a gente precisa entender isso, que essa grandeza, essa manifestação de glória de Deus, essa coisa cosmológica, sabe, tudo isso que a gente precisa compreender, isso faz parte, nós fazemos parte dessa criação, apesar de sermos como os vermezinhos de Jacó perto disso aqui, mas olha só, apesar disso, nós fazemos parte disso. Nós fazemos parte disso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Você entende agora quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo? Olha como é que vai ganhar. Agora eu tenho certeza que essa frase de Jesus vai ganhar para você um peso maior. Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir? O que é seguir Jesus? Ir atrás dele? Não, não é esse seguir de ir atrás. Quem me acompanhar, quem me imitar, quem seguir meu exemplo, quem me buscar enquanto homem, não andará em trevas. Quando ele vira para os discípulos assim, resplandeçam a vossa luz. Vocês têm luz aí, resplandeçam, porque vocês foram feitos nesse processo. Para que os homens, vendo as boas obras de vocês, glorifiquem ao Pai que está no céu. Vocês compreendem isso, gente? A grandiosidade desse processo, de maneira que o visível veio existir do que não se vê. Rapaz, há uma representação micro e uma representação macro. Se você parar para pensar, o átomo em si é uma representação micro, né, do cosmos que é macro. Então você vai entender que existe macrocosmos, e microcosmos. Então, na verdade, o macro está espelhado com o micro. Eles estão aqui. Só que para eu entender as forças que movem o macro, eu preciso entender as forças que movem o micro. E o micro começa a partir de mim. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está em vós. Onde é o reino de Deus? Onde é o reino de Deus? Você quer saber onde é o reino de Deus? Onde é o reino de Deus? O micro e o macro. Você entende isso? Se você não consegue compreender o microcosmos, a gente fala microscópio, né? O microcosmo, se você não consegue entender quarks, elétrons, nêutrons, prótons, você precisa entender, literalmente, de onde tudo isso sai, de onde tudo isso vem. De onde tudo isso saiu, toda essa onda de poder vinda do invisível, toda essa onda de poder vindo do eterno. E aí você vai começar a compreender, deixa eu voltar aqui rapidamente, que eu estou voltando aqui às resenhas da semana passada para a gente compreender algumas coisinhas aqui. Ó. Aí você vai começar a compreender as ações metafísicas. As ações físicas. Aí você começa a entender o poder da intenção, da fala, da mecânica. Aí você começa a entender, deixa eu voltar aqui, eu preciso... aqui. Opa, achei o slide aqui da quarta ou quinta-feira. Aí você entende o mundo microscópico, olha como a representatividade do mundo microscópico parece muito, às vezes lembra o mundo cósmico. Olha como o microscópico, olha como um micro-universo, né? o micro-universo, o nano-universo, como ele reflete, ou ele parece muito, que parece uma maquete do macro. Então a gente precisa entender o que estamos vivendo. Olha aqui, quando você vê dois átomos trabalhando em suspensão, você pensa assim, gente, são dois mundos, um próximos ao outro, só que um numa escala infinitamente pequena e outro infinitamente grande. E nós estamos entre esses mundos. Mas isso é ciência? Não, isso não é ciência. Também não é teologia, isso é conhecimento. Pensai nas coisas lá do alto.
não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. O que ele está falando aqui, Paulo? Olha, gente, movam as coisas de maneira que vocês entendam que há uma ação, uma reação no que vocês fazem e que vocês são. Ok? Se inscrevam, quarta-feira a gente começa. Nós vamos falar justamente... Aqui eu estou dando os conceitos para que você entenda. Agora, como eu vou aplicar isso na minha vida? Aí sim. Na quarta-feira a gente vai falar sobre justamente isso. Como aplicar isso na nossa vida. Mentalidade espiritual. Falamos isso na sexta-feira, né? Nossa mentalidade espiritual. Como a gente vai avançar dentro das questões das mentalidades. E os princípios do reino precisam ser vistos, para que possamos entender essa criação, a forma dessa criação, o que isso insere em nós, o que isso tem a ver conosco, onde isso está na Bíblia. Tem tudo a ver, isso está na Bíblia. Hoje não tem como a gente ignorar, como antigamente. Não, mas isso é mistério, você não tem que ficar... Agora, onde tudo se interage em mim? Esse micro-universo está na palma das nossas mãos. Lembremos-nos disso, esse micro-universo está nas palmas das nossas mãos. E quando nós compreendemos isso de forma plena e ampla, podemos sim manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus e tudo mais que Deus tem para a nossa vida. Agora depende do que queremos. E tem que haver, olha só, gente, primeiro, tem que haver uma vontade de ser renovado. Não adianta você falar assim, eu quero essa informação porque eu sou muito curioso. Eu quero... O que dizer, Cleia? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. Pô, Cleia, eu não sei se você está chegando agora, se você participa das resenhas, mas eu já falei sobre isso milhões de vezes. A resenha da semana passada, citei pelo menos esse texto de Mateus umas 4 vezes, tá bom? Se eu parar para te explicar de novo. Então vamos lá, gente. Isso aqui é conhecimento, não é religião. Eu deixo bem claro, eu faço de tudo para usar, tudo tem texto bíblico. Ó. Se você notar, tudo tem texto bíblico, tudo tem texto bíblico. Tudo que eu puder, eu cito a Bíblia. Tudo que eu puder, eu procuro base na Bíblia. Não tento fazer nada, segundo Einstein, segundo Kepler, segundo Hubble, segundo... Não quero, eu não estou preocupado com os teóricos da ciência, os astrofísicos, os astrônomos. Deus abençoe a cada um deles, que são ateus a maioria também, mas eu só quero usar o que eles descobriram para dizer assim, a Bíblia sempre teve razão. Deus já está nisso há muito tempo. Nós evangélicos, gente, deixa o like, ajuda o canal, por favor. Nós evangélicos, cristãos, católicos, religiosos, é que não gostamos de enxergar isso. A gente não gosta de ver dessa forma. A gente quer que a Bíblia, né, seja um Google, o Google do céu. Abre a Bíblia, Bíblia Google, como funciona os átomos. Aí você quer que a Bíblia vai te explicar átomos. O Google, como foi que Jesus multiplicou pães e peixes? Eu quero o resumo de como foi feito. A Bíblia não tem obrigação de fazer isso por você. Não vai fazer. A Bíblia não é o Google que vai te dar, vai te inserir conhecimento científico, filosófico, metafísico, quântico, matemática, teórica. Não vai. De forma nenhuma. Você não vai ter isso na Bíblia, porque a Bíblia não tem ela não tem essa obrigação. A obrigação da Bíblia é te apresentar o Filho, apresentar Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ou o Pai, o Filho, eu, o Espírito Santo. É isso que a Bíblia faz, para te levar a um caminho de salvação. Só que antes do caminho de salvação, você tem que ter o caminho de transformação. Preste atenção. Ninguém que não é transformado será salvo. Preste atenção. Como é que eu sei que eu posso ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo. Que frase é essa do apóstolo Paulo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é muito vago falar isso? Quando Paulo diz crê no Senhor Jesus, ou seja, deixa ele mudar a sua vida e por condicionamento, será salvo você e a sua família. Entenda que quando você conhece a Deus e a gente baixou a cabeça, olhou para a Bíblia e esqueceu de olhar para o universo, todas as coisas contribuem. Todas, não somente algumas. Todas as coisas combinam, concordemente, combinam, cooperam, contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, a gente tem que entender isso. Há uma diferença muito grande no que nós precisamos, do que nós queremos e que realmente Deus quer que tenhamos. As pessoas falam assim, eu tenho medo desse ensinamento, e se eu aprender isso, eu posso me afastar de Deus. Olha, me perdoe que eu vou dizer. Uma pessoa que aprende isso, se afasta de Deus, tem que ir para o inferno. Merece ir para o inferno. Com todo respeito. Uma pessoa que compreende essas grandezas do reino, que compreende a criação. Que Edson? Não, ninguém aceita Jesus, a gente recebe. A Bíblia não tem um texto na Bíblia dizendo para você aceitar Jesus. Receber. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder. A diferença... Assistam todas as resenhas, por favor. A gente recebe Jesus para a salvação e aceita o Cristo como nosso senhorio, tá bom? Eu recebo Jesus como Salvador e aceito o Cristo como meu Senhor, tá bom? Isso é importante a gente compreender. Então, quando você compreende isso aqui, você dizer que vai para a nova era, que vai buscar Deus de forma diferente, você tem que ser muito obtuso, sinceramente, porque em tudo isso eu vejo a palavra de Deus. Em tudo isso aqui eu vejo Deus, eu não vejo outra coisa. É como uma das minhas canções que eu escrevi na época que eu estava estudando. Eu vejo Deus a cada manhã, no brilho do sol eu vejo Deus, numa flor com espinhos, à beira do caminho eu vejo Deus. E eu vou citando na minha poesia, eu vejo Deus. Sabe, a gente tem que conseguir ver Deus em tudo. Não tem como você não ver Deus nisso. Não tem como você não lembrar de um texto bíblico quando vê isso. Sabe? A declaração de amor de Deus, a criação, o processo criacionista de Deus, o processo, sabe, dele um Deus majestoso, poderoso. Um outro hino que eu tenho que amor é esse, né? Quando vejo os céus, riquezas de tua glória, baseado no Salmo 8. É difícil entender tamanha glória e poder. É difícil imaginar que um Deus tão grande, poderoso e majestoso quer me amar. Que amor é esse que vai os céus? A gente vai começando a parar para pensar. São canções que eu fiz, que elas são hinos, canções que eu fiz, elas são, na verdade, filosóficas. Não são canções que eu fiz olhando para a Bíblia. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Não, não é minha composição, não é minha cara esse tipo de hino. Lindo, eu gosto, a gente canta na igreja, nada disso. Eu gosto de filosofar. Falei, peraí, cara, que Deus é esse? Que amor é esse que varre os céus, transpõe as galáxias para me buscar? Olha bem o que bateu na minha cabecinha lúdica quando eu compus o hino. Né? Quando eu fui compor o hino, a minha pergunta era assim: que amor é esse que varre os céus e transpõe galáxias, né? Que transpõe todo esse universo para me buscar? Como é que Deus, como é que esse Cristo que criou tudo, saiu de onde ele está, ultrapassou todas essas galáxias, veio do mundo espiritual e brotou no ventre de Maria através do Espírito Santo? Vamos colocar assim, né? Porque não foi obra de carne e sangue, não teve envolvimento sexual. Deus é tão lindo. Ele não foi gerado de carne e sangue. Mas que amor é esse? Né? O mesmo que criou o universo, a luz que criou o universo, agora estava dentro do ventre de uma mulher. Olha que coisa poderosa. A luz que criou o universo, o Fiat Lux, sabe? O que recebeu a evocação do Pai para receber, ele agora está no ventre de uma mulher, de uma menina virgem. Bum! E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Olha, vou dar uma revelação para vocês aqui agora. Presta atenção nessa revelação. Segura essa chave. O Big Bang, perdão, deixa eu voltar aqui. O Big Bang foi, na verdade, um fóton. Esse foi o barulho do Big Bang. Até porque no espaço sideral não há barulho. Mas vamos lá. Se você quisesse um barulho de Big Bang, aqui, ó. Isso aqui, ó.
surgiu os universos? Na teoria do Big Bang, tá? Ok, segura a teoria do Big Bang. Cristo, eu sou a luz do mundo. Mensura a luz do mundo, a luz do cosmos. Agora, como é que ele vai caber no ventre de Maria? De novo. Da mesma forma. E João recebeu a revelação. Tanto que ele equipara. Ele estava no princípio de todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele. Tudo que foi feito através dele. Ele era a luz dos homens e as trevas não conseguiu vencer a luz. E a luz se fez carne e habitou entre nós. Gente! É por isso que eu considero a teoria do Big Bang. Eu a considero, porque ela não fala da criação instantânea. Ela fala justamente da expansão do universo a partir da manifestação da luz. Agora, preste atenção, para fechar. Se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, tudo quanto vocês pedirem, manifestarem, quiserem, já estou dando quase o curso já, manifestarem, quiserem, o meu Pai fará. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem é o executor? Deus é o mentor, Cristo é o executor. E o Espírito Santo é o engenheiro que te ensina, é o ensinador. Mentor, executor, ensinador. Mentor, executor, ensinador. Mentor, você precisa deles, senão você está lascado. Vamos orar. Agradecer a Deus pelos nossos dias. Se inscrevam no curso, se inscrevam. Quarta-feira, 20 horas, começamos Profundidades do Reino, Profundezas de Deus. Ok? E aí você vai começar a entender a sua manifestação. Eu não quero mais ensinar sobre isso. Aqui a gente está ensinando a resenha. Quero ensinar sobre você. E eu, como é que... Eu nisso tudo, tá lindo, tô chorando aqui, tô falando língua, yabadabadu, mas tá, e agora a minha vida, como é que fica nisso aí? Pega os princípios para a gente poder trazer isso para a sua vida, tá bom? Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que venha consolar a Leila, sua família, né, e agradecer a Deus por todos os aniversariantes, para que Deus possa trazer a cada um de nós saúde, paz, alegria, e também a presença do Espírito Santo. Pai, muito obrigado por esse tempo. Sempre te adoramos. Tu és tremendo, tu és santo, tu és lindo, tu és majestoso, poderoso. Não há palavras, não há sentimentos, não há, ó Deus, expressões que possam nos dar, ó Deus, a capacidade de colocar isso para fora. É como diz o apóstolo Paulo, Pai. Ó profundidade das riquezas, é incomensurável. Não há altura, profundidade, largura, as 4 dimensões, 3D, 4D, não explicam, Senhor. E eu louvo ao teu nome, ao teu Espírito Santo, a Jesus Cristo, por nos trazer esse tempo. Pai, te agradeço pelos aniversariantes, me incluo no meio deles, nos dê saúde, paz, alegria, nos dê, Senhor, acima de tudo, a tua presença, pois nós precisamos muito para esses tempos difíceis. Também, Senhor, quero te pedir pela Leila, tua serva, Pai, pela perda, consola, guarda, Senhor, tem misericórdia da vida dela, tem misericórdia da sua família, conforta, Pai, para que possa, Senhor, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado por essa resenha, pelos meus irmãos, essa é a nossa oração com muita gratidão, reconhecendo que Tu és Senhor de tudo e de todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se inscrevam, mais uma vez, está aí, 21 99 210 6828. Vai lá, fala com a Josiane, você vai se inscrever e vai fazer esse curso que vai... Olha, eu não costumo ficar prometendo nada a ninguém, que esse negócio é muito chato. Se você fizer esse curso, vai... Mas há coisas que Deus tem colocado na minha vida que assim, vai te transformar. Isso eu garanto. Quem fez mentoria comigo sabe. Transformou. Vai te transformar. Esse primeiro mês que você estará aqui, assim como o discipulado tem transformado muita gente, a área financeira, mas esse aqui é profundo. Ele vai te transformar. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai trazer uma diferença para a sua vida, de uma forma tal que você vai falar assim, uau, precisava disso, tá bom? Deus abençoe, graça, paz, prosperidade sejam da parte de Cristo, em nome de Jesus.